Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que de repente vai me ouvir em outro horário, o momento em que você estiver vivendo, que a paz do Senhor seja contigo. Hoje iniciamos uma nova semana e cremos que essa semana, mais uma vez, Deus vai cumprir com a sua bondade para conosco. Inclusive hoje, um dia muito especial, porque é o dia em que comemoramos o dia da festa de Pentecostes. E nós sabemos que neste dia, logo após a ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus, e Ele ter feito a promessa que enviaria o Espírito Santo, foi exatamente nesse dia que aconteceu a descida do Espírito Santo, e Ele está conosco até os dias de hoje, até o dia em que a igreja for arrebatada. Por isso, meu irmão, eu quero pedir que você esteja valorizando ao máximo a presença gloriosa do Espírito Santo. Nós compartilhamos ontem à noite sobre o dilúvio, e uma das razões muito fortes porque Deus enviou o dilúvio foi porque o homem estava contendendo com o Espírito de Deus. E eu quero que, em nome do Senhor Jesus, essa não seja a tua realidade, que você possa estar sensível à voz do Espírito Santo nesta manhã, neste dia, nesse tempo em que você está ouvindo esse vídeo. Enfim, no teu viver, sempre esteja sensível à voz do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus para esta semana. Nesta semana, dentro da Roda da Vida, nós vamos estar compartilhando sobre mais um tema muito importante, que é realização e propósito. As nossas realizações dentro do propósito de Deus. Todos nós temos um anseio por ter sucesso nas nossas realizações, e eu sou convicto em dizer que uma realização bem-sucedida, uma realização de sucesso, só é realmente bem-sucedida, só é realmente de sucesso se estiver em concordância com o propósito de Deus. O sábio Salomão, ele diz no seu livro de Provérbios, no capítulo 19 e no verso 21, ele diz que os planos, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Veja bem, os planos do homem, eles não devem invalidar o propósito de Deus. Por que não devem? Porque infelizmente podem. Nós vemos que muitos homens têm feito planos e que eles simplesmente desconsideram o propósito de Deus. Agora, o outro lado também é verdadeiro. O propósito de Deus, ele pode invalidar os planos do homem. Porque tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que o homem realiza, e vai confrontar com o propósito de Deus, Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi do pastor Josué Gonçalves, que quem fere princípios será ferido pelo princípio. Então, o propósito de Deus, ele é soberano. O propósito de Deus é algo que nós não podemos simplesmente fazer vista grossa, não. Nós precisamos, em cada um dos nossos planos,
colocar o propósito de Deus acima. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é formar em nós um ser à sua imagem e semelhança. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós, através das nossas realizações, através das nossas atitudes, nós estejamos manifestando a imagem e semelhança de Deus. Esse é o propósito eterno de Deus. Isso é o que sempre prevaleceu desde a criação, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, meu irmão, tudo que você for fazer, todas as tuas realizações, e esse assunto ele está mais direcionado assim para a vida profissional. Então, todo exercício das tuas funções, seja a função profissional que for, eu quero que você realmente sempre esteja muito atento se você está cumprindo o propósito de Deus dentro do exercício da tua profissão. Então, olha só, é muito importante isso. Veja bem, quando, por exemplo, um pedreiro, né, ele faz um trabalho com desonestidade, faz um trabalho com um certo relaxo, ele não está manifestando a glória de Deus, ele não está manifestando a imagem e semelhança de Deus. E assim eu poderia citar tantas outras profissões. Aliás, né, como eu já tenho dito outras vezes, e vou repetir aqui daquilo que eu penso, né, que o pastor, ele é um profissional, ele exerce uma profissão, ele no dia a dia, né, no cuidado com as ovelhas, é uma profissão. Por mais que sobretudo haja um chamado, haja uma vocação, mas existe o lado profissional. E quando um pastor cuida relaxadamente das ovelhas, quando um pastor vê vir o lobo, já dizia o Senhor Jesus, e não faz questão de cuidar, veja bem, esse pastor ele está muito, mas muito fora do propósito de Deus. E pode ter certeza, né, o propósito de Deus ele vai manifestar isso. Ele vai fazer com que esse homem realmente seja corrigido, seja redarguido. Ele vai ter que prestar contas dessa prática, né, da realização da sua função, do exercício da sua profissão de uma forma equivocada. Então, realização profissional bem-sucedida é uma realização quando o propósito de Deus prevalece. Mais uma vez, vale a pena repetir: o propósito de Deus é manifestar a imagem e semelhança de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós estamos uma caminhada até chegar à estatura de varão perfeito. E nós precisamos realmente estar com isso em mente todos os dias, para que as nossas realizações estejam de fato sendo satisfatórias. Então, eu até durante a semana passada, quando eu estava meditando sobre esse assunto e procurando encontrar algo para transmitir ao coração dos irmãos, eu me deparei com um fato histórico, um fato verídico, melhor dizendo, né? Um fato verídico de um rapaz que aos 25 anos de idade ele já estava formado, né? Já era um advogado, inclusive já aprovado lá por aquela prova do OAB, né? Uma esposa abençoada, um filho abençoado, ele era integrante da igreja, uma vida religiosa bem-sucedida, enfim, alguém que poderia dizer que estava realizado, mas ele sentia que algo não estava bem. Então,
quem contou a sua história diz que ele quis entender, né? Quis entender por que ele tinha aquele sentimento de ausência de realização. E aí foi quando ele começou a ver o que ele podia fazer realmente dentro do propósito de Deus, né? Porque até então ele só estava em busca de uma realização, por assim dizer, egoísta, né? Ele lá defendia algumas causas, ele via lá algumas situações, né, relacionadas à sua área de atuação e era bem sucedido, mas ele não estava de fato vivendo no propósito de Deus. Quando ele entendeu isso, que ele precisava manifestar Deus na atuação advocatícia, por assim dizer, então ele começou a olhar a sua profissão com outros olhos e ele começou a exercê-la, inclusive, muito mais em função do bem-estar do próximo para a glória de Deus. E isso fez com que ele se sentisse realizado. Então, meu irmão, muitas vezes a questão não é só fazer o certo, né? Porque às vezes a gente começa a se dedicar muito àquilo que ao nosso ver é o certo, quando na verdade o que faz a diferença é nós fazermos o que é bom, porque Jesus já disse que o nosso Pai Celestial ele é bom. Então, que essa palavra esteja realmente falando muito forte ao teu coração neste dia, nesta semana. Perdão, meus irmãos. Falando muito forte ao teu coração, de maneira que você possa realmente se comprometer com estar no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus. Uma vida, por mais bem sucedida que possa parecer, se não estiver no centro da vontade de Deus, não passa de uma mera existência humana. Então, meu irmão, meu apelo para você, minha irmã, tudo que você fizer, todas as tuas realizações estejam fundamentadas no propósito eterno de Deus. Que Deus seja visto nas tuas realizações, que Deus seja notório nas tuas realizações. E isso com certeza trará uma alegria intensa, né? Uma alegria intensa. Nós vemos o apóstolo Paulo que quando ele foi preso, ele sentiu uma alegria intensa. Por quê? Porque o que ele estava fazendo era para a glória de Deus. Então vai ter momentos adversos na nossa vida que assim mesmo a gente vai estar em alegria, porque é uma convicção de que estamos fazendo aquilo que é a mais perfeita vontade de Deus. Eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida nesse momento em nome do Senhor Jesus. Ore comigo, por favor. Amado Deus, soberano Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a vida desse meu ouvinte que me acompanha nesse momento, que está juntamente comigo clamando ao Senhor. E o nosso clamor nesse tempo, nesse momento, é para que realmente nós estejamos vivendo as nossas realizações centradas na Tua vontade soberana, que nós estejamos vivendo as nossas realizações profissionais como verdadeiros representantes do nosso Criador, de maneira, Pai Celestial, que o Senhor seja visto em nós, que a Tua glória se manifeste em nós, e com isso o Teu nome seja glorificado e nós possamos estar desincumbindo da nossa missão. No nome do Senhor Jesus, é assim que eu creio e desde já agradeço, porque já está se manifestando na minha vida e na vida dos meus irmãos que oram comigo nesse momento. Glória a Deus. Deus abençoe, meu amado. Hoje, às 19 horas, o nosso poderoso culto ao Senhor. E segue nossa programação, sempre estaremos contigo aí, de tempos em tempos, falando da palavra de Deus. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Deus abençoe.